Eu terminei o último episódio da minha participação no É Sintonia, que eu tenho um quadro Nem Só de Mãe Vive a Mulher, falando sobre a importância das mulheres questionarem quais são os cativeiros que elas estão imersas. E aí ontem fui fazer as fotos, umas fotos que eu coloquei no meu perfil, não sei se vocês viram, fiz até um Reels com os videozinhos. Gente, que delícia que foi aquilo. Eu vou falar mais disso aqui, dessa sensação no corpo, sabe, de estar se sentindo linda, né, porque tem isso assim, esse ângulo aqui é massa, é tipo, com a natureza, com a Cris, né, que é uma fotógrafa maravilhosa e assim, uma mulher madura, que traz esse olhar assim, olha, ela tem um olhar muito maravilhoso. Fotografia tem isso, né, o olhar, ele faz uma grande diferença, assim. E eu tinha feito umas fotos há um tempo atrás com uma amiga em Serra Grande, que também tem esse olhar. E agora retomar com ela foi muito legal, porque isso tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo. E com o meu trabalho também, né? E aí quando a gente estava voltando, a gente encontrou com uma outra amiga, e a gente tocou no assunto dessa coisa de estar vibrando numa alegria genuína e tal. E aí eu falei sobre isso de novo, sobre que cativeiros são esses que nós ficamos presas e que impede que a gente viva uma vida com mais sentido. E é interessante que essa palavra, as duas vezes que eu falei, tanto no programa da rádio quanto com elas, é tipo, uau, que forte. E essa é uma palavra da doutora Clarissa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso me fez questionar como ela utiliza de palavras muito fortes no livro para chamar a gente para o questionamento, sabe? E aí hoje eu queria falar um pouco desse lugar que cativeiros são esses, desse excesso de domesticação que a gente vive e o quanto isso impede que a gente viva uma vida com mais alegria. E aí tem uma reflexão que ela traz, que eu já queria começar trazendo aqui para vocês, que como é que a Rosana, ela diz que o excesso de domesticação, ele faz com que a nossa energia vital, com que a nossa essência pare de sair dançando por aí, sabe? Isso me fez refletir um pouco sobre como a gente está vivendo um momento com uma violência meio sofisticada, né? Então, que termina impedindo que a gente olhe para essa vitalidade, sabe? É como se a gente vivesse um momento em que é confundido o amadurecimento com esse tipo de violência. Tipo que eu digo com esse excesso de domesticação. Então ele está muito associado a um lugar de controle emocional, um lugar onde a gente ainda performa muito, de boa educação, né? Espiritualidade, tudo essa positividade tóxica, essa coisa da família margarina, das relações equilibradas, a nossa melhor versão. Quem já não escutou isso? E o quanto isso chega num nível de adoecimento em que a gente para de perceber os perigos que nós estamos inseridas, muitas vezes, né? Os lugares perigosos em que a gente deixa de escutar o nosso próprio corpo. É muito doido isso, porque o corpo, gata, ele tá dando sinal o tempo inteiro e a gente tá racionalizando, né? Que tem a ver muito, esse livro, ela trabalha muito os instintos, como a gente vai perdendo esses instintos. Porque a gente foi criada para ficar na razão, então a gente é estimulada à produtividade, a gente é estimulada a buscar esse equilíbrio e a gente para de olhar para de perceber esses excessos de domesticações que estamos inseridas, que mina com a nossa energia vital, com a nossa alegria genuína de viver. Isso não é algo piegas, não, nem é algo que pareça simples e óbvio. Você pode estar dizendo, não, mas eu sou alegre, eu vou no salão, né? Eu como sozinha, eu tomo banho quente, porque as mulheres que eu atendo, a grande maioria mães, estão sonhando com um prato de comida só. Sonhando com um momento em que possa tomar um banho de chuveiro, um banhozinho quente. Praticamente não, gente. Isso é coisa que todo ser humano deveria ter
direito, não? De comer sozinho uma refeição? Um banhozinho só? Como é que é isso? É uma desconexão tão grande com os próprios prazeres que o prazer de estar, sei lá, sair com uma amiga, né, ir para um cinema. O que você gosta de fazer? O que faz a sua vida, o que te traz alegria? Porque essa alegria que eu estou falando é aquela alegria, gente, assim... Sabe quando você vê uma criança brincando? Eu lembrei de outra coisa agora, mas queria falar outra coisa, mas vou falar essa coisa. Eu estava hoje indo para a escola com a Alice mesmo, e a gente passou, né, tem uma via, que é a via que chega até a escola dela, eu esqueci o nome agora, e aí tinha uma transversal com uma rua, tinha uma rua, e eu passei o olho rapidamente e vi uma árvore com umas flores vermelhas, no meio do nada, sabe quando nasce um negócio, uma árvorezinha assim, com uma florzinha, não tem nada ao redor. Eu passei e vi, na mesma hora eu fiz o retorno, ela, mãe, a gente tá atrasada. Eu falei, peraí, quero que você veja. Aí ela separou pra eu ver. Eu falei, eu queria que você visse, porque eu achei tão lindo. Sabe, essas alegrias que a gente vai perdendo a conexão, seja para essas contemplações, seja para o que de fato te traz alegria. Você sabe, assim, mesmo, para além do prazer, sabe? Então é como se a sobrecarga, o peso, né, ele virasse uma grande armadura e só fizesse sentido, só faz sentido a vida se tudo for muito pesado. Aí eu posso ter uma recompensa, mas eu viver alegrias diárias, constantes. O corpo ele tá o tempo todo gritando e trazendo todos os sinais, seja através de anestesias, né, de corpos anestesiados, do distanciamento do prazer, de uma ausência de percepção dos seus próprios instintos, sabe? Essa ausência de captar os perigos que a vida, que as relações nos trazem, né? E a gente muitas vezes fica em relações tóxicas, em lugares tóxicos. Isso me fez lembrar, antes até de vir para cá, do quanto eu tenho atendido nos últimos tempos muitas mulheres com esse perfil. Atendi há pouco tempo uma mulher que ela estava entrando de férias e com uma viagem programada já há muito tempo. E quando chegou no outro lado lá do mundo, na viagem que ela estava fazendo, ela travou. E ela não conseguia sair do quarto. Ela não conseguia se deleitar com aquele prazer, sabe? E é muito difícil, gente, mesmo, eu compreendo, porque a gente vive numa estrutura em que nós somos um grande bode expiatório, né? A gente fica, sabe, confuso, porque quando você está num ambiente privado em que você está cuidando dos seus filhos, você está preocupada porque você deveria estar trabalhando, produzindo, sonhando, realizando. Mas aí quando você vai para o trabalho, você para de perceber e de acessar a vida dos seus filhos, seja a primeira caminhada, a apresentação da escola. Então a gente fica no meio disso e a gente não pode nem falar sobre isso no sentido de dizer, cara, eu tô cansada, eu não aguento mais, porque o modo que a gente passa a funcionar diante dessa loucura que nos colocam, porque é algo cultural e social e importante que a gente fique, é um projeto mesmo, né, para que a gente fique exausta e adoecidas, que a gente, e um campo muito fértil para esse adoecimento, que a gente acredita que reclamar, aí a gente entra nessa sofisticação que eu falei, sabe? Dessa violência domesticada, né? Dessa violência sofisticada. Então aí eu não falo das minhas dores, eu não vou reclamar da minha insatisfação com a maternidade, porque senão eu estou negando o meu filho. Como assim, gata? Falar de uma coisa, da função materna é uma coisa, o afeto e o amor com seu filho é outra parada. Mas te fazem acreditar que não. Se você está falando que você está cansada, é porque você está negando a existência do seu filho, você não está negando nada. Você está expondo o que você está sentindo para que você possa, inclusive, viver uma vida mais plena, entende? Para que você possa viver mais essa alegria, esse lugar genuíno, que a gente vai se desconectando, porque a gente não consegue falar o que a gente sente, ainda por cima, porque somos julgadas, porque precisamos estar inseridas dentro de um estereótipo, né? Tudo isso que a gente já sabe. E aí o que eu percebo com esse excesso de domesticação, que é o que eu queria trazer isso aqui hoje,
é que a gente vai perdendo essa capacidade também de luta e de fuga, entende? A gente vai ficando em relações tóxicas, gente. A gente vai ficando em ambientes adoecedores. A gente perde a conexão com os nossos instintos. Isso é real. Eu me lembro que quando nós fomos educadas para sermos competitivos e que a gente tem uma capacidade de destruição muito séria. Assim, ela fala que esse lado instintivo nosso deveria ter como é que diz? Como é que ela fala, meu Deus? Segurança no porão do nosso lado instintivo, para assegurar que a gente cuide de tudo isso com muito primor. Porque o nível de acesso que a gente tem a toda essa potência também pode fazer com que a gente vá para um lugar muito destruidor, né? Entre as mulheres. Então, hoje, parando para pensar, as chefes que eu tive mais violentas nas minhas relações de trabalho foram mulheres. Mulheres extremamente cruéis. Eu falei para vocês agora no último episódio da comunidade que eu estava presente, e eu percebi, né, como eu estava distante do meu instinto, da minha percepção desses instintos básicos. E esse é um lugar que a gente precisa se perguntar, né? Aonde foi que a gente percebeu que nossos instintos foram feridos? Sabe, gente, assim, o porquê que isso aconteceu? Aonde foi que a gente se engatilhou? Por que a gente ficou naquele relacionamento? E aí tem um processo de retomada para esse corpo, porque quando a gente perde essa capacidade de lutar e de fugir, a gente realmente se mantém em relações assim, a gente vai ficando anestesiadas. O nosso corpo, ele é um lugar em que ele aparece antes, né? O instinto, a pele, mas a gente vai para a razão. O Alexander Lowen, mais energética, ele fala isso muito lindamente, do quanto o corpo é o nosso inconsciente visível. Ele vai dar os sinais. Ele pode estar anestesiado, ele pode estar adoecido, mas ele vai gritar. E ele vai gritar com ansiedade, ele vai gritar com medo, ele vai gritar através de sintomas que a gente naturaliza e a gente vai para um lugar, muitas vezes, que é muito comum, de anestesia, né? Para medicação, para relações abusivas e relações de dependências. Entendem a dinâmica? Então, essa retomada do instinto, gente, para que a gente possa ter essa possibilidade da nossa energia vital sair dançando por aí, que eu acho isso tão lindo, que é essa conexão com essa alegria. O que me faz querer sair dançando por aí, sabe? Diariamente. Por que eu não posso ter acesso a isso? Por que tudo tem que ser tão pesado? E aí é interessante porque o nosso corpo, ele não é apenas uma questão de um controle individual. A Silvia Frederic, ela fala sobre isso. Ela fala desse controle político, né? Esse controle social, sabe? A gente vira um instrumento voltado para a produtividade, para o agrado. A gente perde a capacidade de pedir ajuda. A gente fica até, em algum lugar, infantilizadas, distantes da nossa autonomia. Porque uma mulher autônoma, ela banca ser mal vista, ela banca os próprios limites, ela antecipa o descanso, ela não encara o descanso como algo, como consequência de uma sobrecarga. Ela já sente, preciso descansar, sabe? Tem alguma coisa errada aqui nessa relação. Eu tô com ausência de prazer, de gostosura na minha vida, de suculência, sabe? Então a gente vai se desconectando disso por causa desse excesso de domesticação. A gente vai se ausentando dessa percepção dos perigos que estão batendo a porta, dessas armadilhas que estão por aí. Eu trabalhei no Rio de Janeiro numa empresa de uma mulher. Eu trabalhava num espaço de tipo Pilates e ela era minha chefe e eu troquei o serviço pelo trabalho, né? Porque eu queria aprender a técnica e eu era atendente dela. Eu passei 8 meses sendo torturada. Assim,
era uma coisa muito louca, porque era do tipo assim, ela ia pro dentista, eu tinha que arrumar a agenda dela, coisa que não estava nem combinado no que eu tinha que fazer em relação aos cuidados com o estúdio. E aí, quando ela ia pro dentista, ela voltava e falava, você já marcou o próximo, querida? Como assim? Poxa, gente, você não intuiu que se eu fui, você precisa já marcar o próximo? Enquanto eu estiver lá, você já tinha que estar ligando para a secretária. Ela não falava isso com essa doçura que eu estou falando com você. Ela falava gritando, batendo na mesa. Me humilhava, falava que eu não ia prestar para nada, porque eu tinha esquecido alguma coisa. Ela gritava, depois ela entrava na sala para atender. Ela fazia uma cara de... E eu fiquei doente. Eu fui adoecendo até que eu entendi, meu ex-marido mesmo lembra disso, lembra que ele me pegava no prédio, em Ipanema, todas as vezes eu estava chorando. Ele falava, Jana, já deu. E eu acreditava que eu tinha que realizar aquilo, porque eu tinha que fazer aquele curso, porque aquilo era importante, porque era minha vida profissional. Eu estava doente e não sabia. E aí, quando eu decidi sair, eu avisei com um mês de antecedência, ela ficou um mês inteiro, você não vai não, né, meio que fazendo essa manipulação, elogiando. Chegou o dia, eu avisei, é amanhã. Ela também não acreditou. Nesse dia, ela pegou todo o repertório que você pode imaginar de crueldade e lançou no meu pescoço. Que eu não ia dar pra nada, que eu ia ser uma Zé Ninguém. Ela bloqueou as possibilidades de eu fazer esse curso no Rio de Janeiro na época. Eu tive que fazer em São Paulo. Você tem noção disso? Ela tinha uma relação extremamente adoecida com a irmã, que era um capacho dela. Ou seja, vocês entendem como a gente perde a capacidade de identificar o perigo por essa ilusão desses lugares que a gente precisa ocupar de produtividade, de perfeição, né, de estarmos bem-sucedidas, de sermos aceitas, de estarmos agradando. E essa desconexão com o corpo, com essa possibilidade de perigo, com esse tipo de adoecimento, é como se nós estivéssemos mesmo, com essa fala que eu trouxe inicial, dentro de um cativeiro. E não é um cativeiro linear. Vocês entendem? No meu caso, até de certa forma, né? Apesar de que existem muitas mulheres que ainda vivem isso atualmente. É um cativeiro cultural, social, estrutural, que faz a gente acreditar que a gente precisa estar nesses lugares e muitas vezes, que foi o que eu falei no episódio anterior, entre mulheres. E aí o que acontece é que talvez essa domesticação contemporânea, ela não aconteça mais na fogueira, sabe, gente? Ela aconteça através da culpa, através da produtividade, da necessidade de agradar, da necessidade de ser vista. Eu estou participando de um grupo, né? Acho que eu falei para vocês aqui, que é um grupo de estudo, né, de terapeutas sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso não é à toa que eu venho trazendo tanto esse assunto aqui, isso, como isso tem me mobilizado também. E a gente, nos últimos encontros, a gente foi muito sincrônico, porque eu tive num grupo com algumas, e muitas trazendo, não só nesse meu grupo, como em outros. Uma delas trouxe que o casal de filhos eles se envolveram numa seita, e que eles ficaram totalmente cegos, né, diante daquilo, e sem nenhuma capacidade de questionar, e só se deram conta quando o casal que fazia lá, que regia a tal da seita, foram presos. E a gente estava falando sobre essa desconexão desse instinto, né, dessa percepção desses perigos, desse lugar confundido com amadurecimento, com elevação do ser, com uma loucura, né? Enquanto a gente vai ficando meio que anestesiado mesmo, né? Isso me lembrou que há pouco tempo eu estava conversando com um amigo e ele quase morreu numa viagem que ele foi fazer de surf para Portugal e tal, subindo numa pedra, e ele contando assim, mas eu quase morri. E eu assim, tipo, cara, uau, sabe? Como assim? Sério? Então, parece que o corpo ele não é mais um recurso de sentir. E, gente, eu hoje, para mim, a terapia corporal, ela me salvou literalmente. Ela me trouxe para mim, ela é um recurso constante na minha vida, sabe? É
é uma possibilidade de eu tenho um recurso em mim que ninguém tira, porque é meu, eu que sinto, eu que percebo. E aí tem um lugar não só da percepção, como do lugar da informação, né? Que tem a ver com a consciência, com a capacidade da gente perceber as violências que a gente está inserida. A doutora Clarissa fala também no livro que todas nós mulheres temos esse lado selvagem que às vezes ele adormece mesmo, mas que está em nós. E que a busca por essa força está em a gente se abrir para a escuta, para essa percepção. A gente sair um pouco desse lugar de buscar essa perfeição, né, de buscar essa validação. Porque senão a gente realmente se desconecta do essencial, do que faz sentido mesmo. E eu acho que dessa vez, dessa comunidade que eu saí, foi um dos momentos maiores que eu saí, praticamente sozinha, né, mas me uni com outras mulheres que também saíram, no sentido de compartilhar que realmente aquilo não fazia sentido, né, a minha amiga é uma delas. E aí, como outras mulheres super interessantes começaram a chegar para mim, que eu não imaginava. Assim, também me trazendo, não, esse é um espaço de violência, Rojana. É um espaço onde a gente naturaliza uma violência com a mulher e a gente questiona a violência com o homem, desse mesmo lugar. Como é que é isso, gente? Como é que eu tô aqui pleiteando tanto pelos meus direitos, pelas violências que são feitas, as violências silenciosas, as violências impositivas, e eu aceito isso. Essa conta não bate, né? Mas você entende, o nível de cegueira é tão grande que a gente se coloca muitas vezes, como essa situação que eu falei dessa minha chefe, que inclusive depois disso eu tive síndrome do pânico. Tive um episódio que me impossibilitou de trabalhar. E foi por causa dessa violência moral que eu vivi ali. A minha energia, ela foi totalmente minada, sabe? A minha amiga que participou dessa vivência lá e que foi um horror de violência, está se recuperando, está buscando retomar com vários recursos. E como assim isso não é considerado, né, no sentido mais amplo, né, do que a gente precisa olhar, que a gente não está conseguindo ver, sabe? E a gente conversou sobre isso esses dias. Caraca, amiga, como isso é sério, né? Como esses engatilhamentos, essas identificações com essas necessidades de estarmos sendo vistas, como isso pode nos distanciar muito da nossa potência, da nossa força vital. Como é que a gente vai sair dançando por aí, gente? Encontrando alegria. Isso para mim hoje faz muito sentido no meu trabalho. Hoje eu estava conversando com o Delson, que é o diretor que está me ajudando a escrever um monólogo, que eu estou inclusive concluindo, que em breve eu vou falar mais dele por aqui. Eu devo estrear ainda esse ano em Salvador, vamos ver como é que vai ser. Uau, isso é um grande projeto. De criação, você entende? Porque aí quando a gente fica linkada com esse excesso de domesticação, a gente se desconecta da vida, da capacidade de criação, da alegria genuína, disso que eu falei da rosa, das crianças, da vida. Porque a gente está muito mais presa a essa necessidade, né, de sermos vistas, de performarmos, entende? E nessa peça, né, nesse monólogo, a gente estava conversando sobre isso hoje, e eu falando para ele sobre o quanto as mulheres que eu atendo, esse é um grande tema hoje, é a busca por essa alegria. E aí tem toda uma mochilinha que você vai tirando isso, tirando aquilo, como as camadas de uma cebola, você vai tirando, aí você vai pedindo ajuda, você vai fazendo estabelecendo esse tipo de limite, nomeando algumas violências, e aí a vida vai presenteando, como agora está acontecendo comigo. Mas voltando, eu estava conversando com o Delson, a gente falando sobre essas mulheres que eu atendo, sobre essa dificuldade de viver a alegria, de descobrir os próprios desejos, os próprios prazeres. Então, meu trabalho está inserido nesse lugar. A mentoria que eu faço individual, a gente faz esse desenho, a gente vai tirando essas camadas da sobrecarga e eu vou conduzindo essas mulheres para esse lugar, para essas percepções, inclusive de lugares
como esses, né? Desses engatilhamentos, desses perigos, essas armadilhas da vida que quando você vê, você está inserida. Mas o fato de você estar se observando, se atenta ao seu processo, ao seu corpo principalmente, gente, sem corpo não dá. Mas a gente tem a capacidade de viver uma vida dançante, né? Uma vida mais leve, uma vida com mais possibilidades. E a gente estava conversando sobre isso também, né? Eu e ele, sobre que uma das coisas também que me traz muita alegria é o convívio com os meus filhos, né? Estar escutando o que eles pensam é muito incrível para mim, assim, me traz muita vida. Mas eu hoje só me sinto mais disponível para escutá-los e para compreender toda a beleza que é estarmos juntos para além dos BOs, porque são muitos, né? Isso tem a ver com a quantidade de entrega a mim mesmo. Quanto mais eu existo como mulher, mais eu estou disponível para ser uma mãe, uau, sabe? Para questionar, para conversar, para a gente poder aproveitar o que está sendo dito. Quanto menos eu tenho acesso a essa mulher, menos eu escuto, mais eu fico no celular, mais eu fico, sabe? Porque não tem a ver com tempo, né? Tem a ver com qualidade de tempo, sabe? Então é isso. Eu acho que o que fica para mim da necessidade de vir aqui hoje é a gente falar sobre a identificação desses excessos de domesticação, aonde mora a nossa alegria genuína e aonde a gente consegue identificar aonde os nossos instintos foram destituídos, foram ficando pelo caminho. Porque nomear, identificá-los, já é um caminho para não repetir, né, gata? Porque senão, se você não consegue anotar um negócio, anotar assim, né, gente? Porque eu vou escrever. Como é que faz? Como é que faz? Repete, entende? E aí o que me vem também, uma pessoa louca, é que o nível de alegria que a gente acessa tem muito a ver com o nível de profundidade que a gente vai, entende? Então quando a gente identifica essa armadilha e sente essa dorzinha e fala, uau, me enfiei nessa roubada, caraca, meu irmão, como é que foi isso? Como é que eu consegui fazer isso, né? Como é que eu faço para sair dessas cinzas, né? Como é que eu transformo isso em mais vida? Para eu transformar isso em mais vida, eu preciso olhar para essa bagaça. Eu olho, não me identifico com aquela dor, e aí a mesma proporção eu expando, né? Hoje eu falei para uma paciente que eu atendi, que eu falei para ela que a proporção que a gente tem essas raízes fincadas e bem linkadas na terra, mais a gente tem a possibilidade de expandir, né? Como uma árvore, aí alcança lugares inalcançáveis, assim, né? Que a gente jamais acredita que a gente possa ir. Entende a proporção disso? Isso tem a ver com esse enraizamento do corpo, com esse ground, com esse processo que eu também trabalho na mentoria individual e também nos grupos. A gente precisa parar para compreender a força das nossas pernas, para a gente estar mais ancorada. E esse é um exercício constante, gente. Então é isso. Bom, os lembretes, né? Comentem alguma coisa aqui, bota um negócio de um emojizinho, fala como é que é, que instinto foi esse que andou sendo destituído aí, me conta. Se você conseguir acessar e quiser partilhar alguma coisa, coloca aqui no próprio Spotify ou no YouTube, onde você estiver vendo. Compartilha com as mulheres que você sente que estão vivendo. Tem algumas, muitas por aí, gente, porque não dá para compactuar com isso, né? Com esses lugares em que muitas de nós estamos ocupando e que quem está um pouquinho mais ligada no rolê, não dá para ficar ligadinha, né, com o pessoal que está vivendo essas loucuras, entende? Então também entender, né, com quem se relacionar, entende? Mas se você tem alguma amiga que você acha que pode escutar isso aqui, ela pode ajudar ela de alguma forma, manda no grupo das mães, sabe? Manda no, sei lá, em algum lugar. Tá bom? Então é isso. Cheiro e até a próxima.